E aí, pessoal? Beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos aqui para mais uma aula, começando a semana. Essa semana está bem movimentada, tem muita lição para fazer, muita atividade, semana de fechamento de notas, bem atarefados, tem prova da P, tem muita coisa, tá? Tem que focar, é semana de estudo intensivo. Já estava programada essa semana no calendário escolar, beleza? Então a aula de hoje é sobre texto argumentativo. E quando você escuta essa palavra argumentativo, você imagina que vem de argumentação. O que é argumentar, gente? O que é? É expor as nossas ideias, ok? Argumentar é expor a nossa opinião, a nossa visão, o nosso aprendizado sobre uma coisa específica. Isso que é argumentar. Então, o texto argumentativo é o texto em que nós argumentamos, que nós expressamos a nossa opinião, a nossa visão, o que a gente sabe sobre um determinado assunto. Beleza? Então vamos lá. O que é o texto argumentativo? É aquele que expressa um ponto de vista, defende uma hipótese, uma opinião ou uma teoria. Ok? A ideia é conter argumentos válidos que sustentem o ponto de vista apresentado. Então, escrever um texto argumentativo não é simplesmente falar a sua opinião, mas você tem que ter uma série de argumentos para sustentar a sua opinião, né? Argumentos válidos, ou seja, dentro da lógica. Desse modo, o objetivo é convencer o leitor com relação às ideias que são colocadas no texto. Então, o texto argumentativo é um texto que busca convencer o leitor sobre um determinado ponto de vista. Na nossa vida, a gente sempre está argumentando sobre algo, né? Nós estamos a todo tempo discutindo, dando opinião, opinando sobre alguma coisa, desde a opinião do tipo qual filme assistir, do tipo o que vamos comer à noite. Sempre nós estamos dando algum tipo de opinião sobre algo. E o texto argumentativo organiza essas ideias em formato de texto corrido, entendeu? Então a gente tem uma técnica para a criação do texto argumentativo. Muitas vezes, quando a gente pede na sala de aula para você dar sua opinião sobre alguma coisa, 90% dos alunos eles colocam lá: ah, eu acho isso e ponto. Sei lá, uma opinião sobre drogas. Ah, eu acho que drogas faz mal, ponto. Não é isso o texto argumentativo. Não é tão simples assim. É você dar a sua opinião argumentando de forma é, que sustentem a sua opinião. E não é um argumento só. Precisa ter uma série de argumentos para sustentar a sua opinião. Tudo bem? Então, o texto argumentativo é aquele que expressa um ponto de vista, que defende a sua opinião, defende a sua hipótese ou a sua teoria. Beleza? Então vamos lá. Ah, um detalhe, mesmo que a teoria não seja criada por você, tudo bem? Você pode ter uma opinião que é igual de uma outra pessoa ou de um grupo de pessoas e criar um texto argumentativo com base nessa opinião, desde que você concorde, é claro, né? Então, quais são as características do texto argumentativo? Então, agora a gente estava. Na outra tela, nós estávamos só pensando na ideia de argumentação, e agora a gente vai para a parte textual mesmo, ok? Então, da construção do texto.
da, da união das palavras, ok? O texto argumentativo ele pode ser sobre qualquer assunto, desde que se baseie em um raciocínio, ou seja, análise de ideias. Então você pode criar um texto argumentativo sobre qualquer coisa. Pode ser sobre o que você achou de um filme, pode ser uma opinião política, pode ser uma opinião sobre qualquer coisa da vida, uma tese filosófica, pode ser o que você quiser, ok? Desde que tenha um raciocínio, uma análise de ideias. Ele é redigido sempre de forma corrida, com períodos e parágrafos, e tem o intuito de persuadir, o que é persuadir? Convencer alguém sobre determinada ideia. A tese defendida deve ser clara, de forma a ser facilmente identificada pelo leitor. Então, toda vez que a gente fala em tese, nós estamos falando de ponto de vista. Então, a gente tem não só ponto de vista, mas a gente pode definir como uma ideia, a ideia específica da pessoa que está criando. Então, a tese é uma ideia, ok? E aí, eu queria apresentar para vocês a dialética. O que é a dialética? A dialética é um método de diálogo cujo foco é a contraposição de ideias. Então, é um movimento intelectual que, por meio da contraposição de ideias, você vai gerando novas ideias e contrapondo e gerando novas ideias. Tudo bem? Então, esse método de diálogo, ele foi criado há muitos anos atrás, não é nada novo, né? Até hoje, não foi definido quem teria sido o fundador desse método de diálogo, né? Se foi Sócrates, se foi Aristóteles, mas o que a gente sabe é que na Grécia Antiga a dialética ela era considerada a arte de argumentar em diálogo, ou seja, era os filósofos da época usavam muito essa técnica, esse método. Então, o que, que é a dialética? A dialética ela se divide em três pontos, que é a tese, o ponto inicial do movimento dialético, a antítese, o próximo estágio, ou seja, o que opõe a tese, e a síntese, que é o novo conceito que nasce, uma nova ideia que nasce a partir do confronto da tese com a antítese. Então, esse espiral aqui dá para a gente entender mais ou menos como funciona a dialética. Por exemplo, ó, eu tenho uma tese, eu tenho uma ideia. Essa ideia ela é confrontada com a antítese, que é uma ideia contrária, ou pelo menos diferente à ideia, à primeira ideia. E aí, a partir dessa confrontação, eu tenho o que a gente chama de síntese, uma nova ideia que surge a partir dessa confrontação. E aí, essa nova ideia passa por uma nova confrontação, e aí vira depois uma outra síntese, e assim vai infinitamente expandindo o nosso conhecimento intelectual. Vamos dar um exemplo para ver se vocês entendem melhor? Digamos aqui que eu tenho uma tese, deixa eu pensar numa tese bem absurda assim, para a gente não ter que entrar em coisa muito complexa. Sei lá, digamos que eu tenho uma tese que comer pipoca todo dia antes de dormir faz bem. Essa é a minha tese. Então, comer pipoca todos os dias antes de dormir faz bem. Essa tese está baseada em quê? Olha, eu como pipoca todos os dias antes de dormir e essa pipoca me faz bem, certo?
Qual que é a antítese dessa ideia? Então, nós temos que... A antítese é uma ideia contrária. Então, eu tenho minha tese, que comer pipoca faz bem. E quando eu digo faz bem, eu digo que faz bem à saúde. Afinal, o milho tem uma série de vitaminas e propriedades que ajudam o corpo humano. Mas aí vem a antítese, que é a ideia contrária. Olha, mas a sua pipoca, ela, para estourar a pipoca, usa muito óleo, não usa? É, usa muito óleo. O óleo faz mal para o ser humano. Olha, mas a sua pipoca, você costuma colocar muito sal na sua pipoca? Sim, eu coloco bastante sal porque eu gosto dela bem salgadinha. Olha, mas o excesso de sal faz mal. Pode te dar um problema de pressão alta. Vocês estão entendendo o que é antítese? Eu estou confrontando uma ideia à outra. E aí, a partir desse confronto, eu crio uma nova ideia. Essa minha tese já não vai ser mais a mesma. O que vai ser? Olha, comer pipoca é bom, mas ela, por mais que o milho tenha uma série de vitaminas, comer todo dia não faz bem. Porque vai óleo, porque tem a questão do sal, pode me dar um problema de pressão. Então, acho que a minha ideia agora não é comer pipoca todos os dias antes de dormir. É comer pipoca uma ou duas vezes na semana. E nem antes de dormir. Comer num horário um pouco mais cedo. E aí, a partir dessa ideia, eu crio uma outra antítese e outra síntese. E aí, eu sigo sucessivamente nesse movimento intelectual. Tá dando para entender o que é a tese, antítese, síntese? E o nosso texto argumentativo, ele precisa ser dialético, ou seja, eu preciso apresentar a tese e, ao mesmo tempo, apresentar a antítese. E aí criar a síntese. E aí esse movimento vai formando o desenvolvimento do meu texto argumentativo, entendeu? E não só o texto argumentativo, para a nossa vida, nós temos que tentar ser sempre dialéticos, né? Porque o contrário da dialética, a pessoa que não é dialética, ou seja, que não está aberta a ouvir opiniões contrárias, que não está aberto à mudança das suas próprias convicções, das suas opiniões, são as pessoas que a gente chama de fundamentalista, que é aquela pessoa que coloca aquela ideia na cabeça e não muda, bate o pé, só ela tá certa, ninguém mais está certo, só o que ela faz é certo, só a religião que ela segue ela é certa, só as escolhas que ela faz é certa, o resto tudo de todo mundo que está fora dessa visão de mundo dela estão errados. E aí a pessoa se torna fundamentalista. Tudo bem, mas não vamos focar nessa parte, vamos voltar para a parte textual. A gente tem a dialética. E ficou claro para vocês o que é a tese? A tese é a ideia, é a opinião inicial, a antítese é a opinião contrária e a síntese é o novo conceito que nasce após essa confrontação. Vamos lá para a próxima tela? Então, aqui a gente vai ver um pouco da estrutura do texto argumentativo. Então, a gente já sabe que o objetivo do texto argumentativo é convencer o leitor, né? Então, o texto ele precisa ter coesão. Toda vez que a gente fala de coesão, a gente está falando da estrutura do texto. Então, ele precisa ser um texto corrido, precisa ser fluido, ou seja, ter começo, meio e fim, as palavras estarem bem estruturadas, as orações, ser usadas conjunções. Então, o texto precisa ser fluido, sem muita repetição de palavras.
daquele jeito que eu sempre peço para que vocês escrevam, ok? Precisa ser claro, uma linguagem acessível para o nível do leitor que você quer alcançar, então o nível intelectual do leitor que você quer alcançar, o que a gente chama de público-alvo. Precisa apresentar uma riqueza lexical, então precisa ter bastante palavras, as palavras bem articuladas, bem construído, né? E a estrutura dele é bem definida. Então precisa primeiro apresentar a tese, claro, né? Se você vai argumentar, você tem que apresentar o seu argumento principal, que é a tese. E aí ele é dividido em três partes. A primeira parte é a introdução, que é a tese. Então, nessa parte, a ideia principal é apresentada. É nessa parte que se apresenta a tese do texto argumentativo. Então, lembra da tese, antítese, síntese? É aí que você vai apresentar a sua tese. Qual que é a sua ideia, qual que é a sua crença, qual que é a sua visão, qual é o seu ponto de vista, ok? E também a introdução é um momento crucial, porque é ali que você vai tentar ganhar o leitor. Então, o leitor vai decidir se vai ler o seu texto ou não por meio dessa introdução. Então, ela precisa ser chamativa, você precisa ir ao assunto, tentar fazer uma breve introdução do que é o assunto. Então, se a pessoa também não entende o que você está dizendo, ela também não fica lendo o seu texto. Então, você precisa fazer uma breve introdução, né, que é o que a gente chama de situar o leitor. Então, você precisa mostrar para ele sobre o tema do seu texto, ok? Depois, no desenvolvimento, aí é a argumentação. Então, você vai ter que apresentar as ideias que sustentam a sua tese. E, se possível, né, de preferência, ser dialético nessa parte. Ou seja, apresenta a sua argumentação, os seus argumentos, e também você pode apresentar os contra-argumentos, e aí, a partir desses contra-argumentos, sintetizar, fazer a síntese das ideias. Isso é mais no texto dissertativo que a gente faz isso. E nós vamos ver texto dissertativo mais para frente, né? Mas a gente precisa começar a pensar dessa forma. Então, tentar escrever o texto de forma mais dialética possível, ok? Então, é no desenvolvimento que o corpo do texto se organiza, onde organiza o pensamento. A ideia é fundamentada e desenvolvida nessa etapa. É nessa parte que a tese é expandida e defendida, com argumentos listados e aprofundados que sustentam o ponto de vista do autor. Cuidado que está aqui argumentos listados, eu já imaginei vocês criando lista de argumentos. Não, você tem que criar, apresentar a lista de argumentos que você tem na cabeça, mas de forma um texto corrido, tá? O intuito é conduzir o raciocínio do leitor, evitando repetições e exemplos excessivos ou fora do contexto. Então tem que se manter ao contexto. Exemplos é bom, mas não pode ser excessivos, ok? Então você meio que tem que ir levando o leitor, por meio dos argumentos, a concordar com você, beleza? E no fim, a conclusão. Então, a conclusão sintetiza o problema abordado em todo o texto. Então, você vai colocar novamente o problema de uma forma bem sintética, de uma forma menor, de uma forma em síntese mesmo, com os argumentos, com a tese, com os argumentos. Então, você vai sintetizar o que você acha, o que foi transformado. Se possível, dar algumas soluções para o problema apresentado. Então, tentar expor alguma ideia de melhoria, alguma coisa que possa dar uma conclusão,
aos argumentos levantados. E, e aí, ó, olha que legal. Utilizando, ó, sempre retomar a tese utilizando conjunções conclusivas. Lembra? Por isso que é importante entender as conjunções, né? Quais são as conclusivas? Logo, portanto, por isso. Isso faz parte da coesão. Então, essas conjunções são importantes. Beleza? Estão entendendo? Então, o texto basicamente precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas apresentando a tese, os argumentos, retomando a tese no final, né? Sempre usando as conjunções conclusivas e, se possível, apresentar uma solução. Beleza? Lembrando, o desenvolvimento precisa ser dialético, tá? O máximo possível. Tem vezes que não dá para ser dialético, mas sempre que possível tentar desenvolver por meio do método dialético. Beleza? E agora a gente vai ver um exemplo de texto argumentativo. Estou colocando o link aqui embaixo para quem quer baixar para ler, ok? Eu vou abrir o PDF, que é o arquivo, com o texto, e vou ler com vocês e nós vamos tentar encontrar essas três partes do texto argumentativo, beleza? E aqui a gente tem um texto para leitura do Drauzio Varela, chama Cadeias e Demagogia. Lembrando que o texto argumentativo vai expor a opinião do autor, então é a opinião de quem escreve, ninguém é obrigado a concordar, ok? A ideia aqui é a gente ler esse texto para entender a estrutura do texto argumentativo. Beleza? Então vamos começar a leitura. Eu prefiro que vocês façam o seguinte, que vocês peguem a folha, quem puder imprime a folha ou abre o arquivo aqui. Dá um jeito de só escutar a minha voz e olhar só pro arquivo, porque eu acho que no vídeo vai ficar muito pequeno o tamanho da letra. Então vai ficar ruim aí para vocês. Beleza? Mas vamos lá. Cadeias e demagogias Drauzio Varela. O sistema prisional talvez seja a área de administração em que os políticos mais falam e fazem besteiras. Frases como lugar de bandido é na cadeia, tem que acabar com benefícios que encurtam penas, vamos reduzir a maioridade penal e, principalmente, preso precisa trabalhar para pagar os custos da prisão. Soam como música aos ouvidos da sociedade acuada pela violência. Então veja que na primeira linha da introdução, ele já expõe sobre o que ele vai falar, que é o sistema prisional e sobre o que os políticos falam e fazem, e aí ele já põe a opinião, que é besteiras, que são besteiras, beleza? Que é besteira. Vamos lá. E aí ele já cita alguns argumentos, algumas frases que, na visão dele, soam como música para as pessoas que estão numa situação de violência, acuadas pela violência. Vamos continuar? É compreensível que a maioria esteja de acordo com essas propostas dos que se candidatam para governar os estados e o país, entretanto, esperaríamos mais responsabilidade para não criar expectativas fantasiosas e evitar políticas inexequíveis num campo tão sensível. Antes que os idiotas da internet tirem conclusões apressadas, e aqui já começa acabou a introdução, então aqui já começa o desenvolvimento, beleza? Vamos continuar, vou voltar para esse parágrafo. Então, a partir daqui já é exposição de argumentos um a um. Antes que os idiotas da internet tirem conclusões apressadas, deixo claro que não gosto nem sou defensor de bandidos, que também quero ver preso o assaltante que rouba e mata
e que, em caso de conflito violento entre bandidos e policiais ou agentes penitenciários, só não fico do lado dos agentes da lei se esses também forem criminosos. O primeiro argumento é uma defesa pessoal dele, né? Ele está criando o que a gente chama de empatia. Ele está se colocando no lugar de quem está lendo. Então ele já está falando, olha, primeiro eu quero deixar claro que eu quero que os bandidos sejam presos, beleza? E aí ele vai recorrer a uma experiência, ou seja, ele vai citar um exemplo, olha. Em 1989, quando comecei a atender doentes nas cadeias, havia no Brasil cerca de 90 mil presos. Hoje, temos ao redor de 800 mil, a terceira população carcerária do mundo. Não é verdade que prendemos pouco. O problema é que mandamos para trás das grades pequenos contraventores e deixamos em liberdade facínoras com dezenas de mortes nas costas. Então ele usou o argumento da injustiça, né? Então manda muita gente para a cadeia que fez pouca coisa, crimes não tão graves, e os verdadeiros criminosos ficam fora. Como nos últimos 30 anos encarceramos quase 9 vezes mais e as cidades brasileiras tornaram-se muito mais perigosas, não é preciso ser criminalista com pós-graduação na Sorbonne para concluir: prender tira o ladrão da rua, mas não reduz a violência urbana. Então, o segundo outro argumento, né? Segundo não, já é o terceiro, que prender não reduz violência. A pior consequência do aprisionamento em massa é a superpopulação. Os que não aceitam o argumento de que a pena de um condenado deve ser a privação da liberdade, não a imposição de condições desumanas, precisam entender que o castigo das celas apinhadas tem consequências graves para quem está do lado de fora. Então, ele está falando que, mesmo que as pessoas sejam presas, elas têm que ser preservada a saúde delas, inclusive porque elas têm parentes, têm pessoas que estão do lado de fora, né? Quando trancamos 30 homens num xadrez com capacidade para receber menos da metade, como acontece nos centros de detenção provisórias de São Paulo e em quase todos os presídios do país, os agentes penitenciários perdem a condição de garantir a segurança no interior das celas. Como o poder é um espaço arbitrário que jamais fica vazio, o crime organizado assume o controle e impõe suas leis. Então, o excesso de pessoas faz com que o crime organizado. Aliás, o excesso de pessoas faz com que o sistema prisional não tenha controle, porque tem pouca gente para cuidar de muita gente presa, e aí quem toma controle, quem controla é o crime organizado. Diante dessa realidade, uma autoridade vir a público para dizer que fará os presos trabalharem para compensar os gastos do Estado é piada de mau gosto. Primeiro, porque na construção das cadeias de hoje não foram projetados espaços para postos de trabalho. Depois, porque é impossível trabalhar onde não existe emprego. Então, dizer, quando o político diz que vai fazer os presos trabalhar, ele precisa fazer a parte dele, que é criar os empregos, e precisa ter um espaço para poder ser os presos poderem trabalhar. Então esse é o argumento dele. Vamos lá. Desde o antigo Carandiru, para quem não sabe, era uma prisão muito grande que tinha em São Paulo, ouço diretores de presídios reclamarem da falta de empresas dispostas a instalar oficinas nas dependências das cadeias, a despeito das vantagens financeiras e tributárias que o governo oferece. Quer dizer, negamos acesso ao trabalho e nos queixamos que os vagabundos consomem nosso dinheiro na ociosidade. Então ele está falando que o problema de eles não trabalharem talvez seja até do governo, que não dá as condições para as empresas instalarem os equipamentos, as coisas necessárias para ter o trabalho. Embora tenha conhecidos detentos que se vangloriam de nunca ter trabalhado, eles são exceções. Está vendo que ele está
Aqui ele está fazendo um movimento de dialética. Ele está dando contraponto. Ele mesmo disse que a culpa é do governo e das culpa não, né? Os governos e a empresa não fazem, né? Não proporcionam ter esses postos de trabalho, mas por outro lado também alguns presos se vangloriam de nunca ter trabalhado, ou seja, não querem trabalhar. Então ele está fazendo, ó, um movimento de dialética. Está tendo a tese e a antítese. O que a sociedade não sabe é que os presos são os principais interessados em cumprir pena trabalhando. Ajuda a passar as horas que se arrastam em dias intermináveis, permite cobrir os gastos pessoais, enviar dinheiro para a família e usufruir o benefício da lei que reduz um dia de condenação para cada 3 dias trabalhados. Ou seja, ele está dizendo que a maior parte dos presos, né, tirando os que ele citou antes que não querem trabalhar, que tem esse desejo de trabalhar para poder reduzir a pena e ter dinheiro. A questão prisional é muito grave para ficar nas mãos de aprendizes de feiticeiro, sem noção da complexidade do sistema penitenciário, que repetem atitudes com áreas de grande sabedoria e põem em prática medidas simplistas, sem ouvir os que estão em contato diário com os encarcerados, nem os estudiosos do problema, ou seja, essas pessoas que falam e tentam fazer as coisas, esses políticos, né, essas autoridades, né, não só políticos, mas as autoridades no geral, elas não buscam o apoio dos estudiosos e não querem saber a opinião das pessoas que já trabalham. A era das facções que comandam o crime, de dentro dos presídios, capaz de dar ordens para vandalizar cidades, disseminar a violência pelo país inteiro, estabelecer conexões internacionais, requer dirigentes com experiência em segurança pública que conheçam as condições de funcionamento das cadeias brasileiras. Veja que aqui já é a conclusão, porque ele já está dando soluções, ó, né? Lembra que eu disse que a gente tem que tentar dar soluções na conclusão? Então aqui ele está dando, ó, beleza? E aí aqui no último parágrafo ele vai fazer uma conclusão geral do tema e dos argumentos. O combate ao crime organizado exige inteligência, entrosamento entre as polícias, centralização das informações num cadastro nacional, simplificação da burocracia e, acima de tudo, coragem do judiciário para criar penas alternativas que reduzam a população carcerária. Palpites demagógicos de políticos despreparados são dispensáveis. Então ele dá uma série de soluções, possíveis soluções, óbvio, né? E no final ele ainda dá uma cutucada. Palpites demagógicos de políticos despreparados são dispensáveis. Estão entendendo? Deu para entender como funciona o texto argumentativo? Beleza? E agora a gente vai para a atividade dessa aula. E aqui está a atividade dessa aula, beleza? Tá com dúvida de como fazer a atividade? Reveja a aula, reveja os pontos, leia o texto de novo, o texto está aqui embaixo para baixar, beleza? Qual que é a atividade? Ó, desenvolver um texto argumentativo sobre importância ou não, quer dizer, pode ser que você não ache importante, você pode defender esse ponto de vista também, um ponto de vista contrário, do isolamento social para a contenção de doenças. E aí, se você quiser usar o exemplo do coronavírus, é um exemplo bom para ser usado, mas é contenção de doenças no geral, tá? Não é um texto tão longo quanto o do Drauzio, pode ser um texto mais curto, desde que tenha a apresentação da tese, argumentos que sustentem a tese e a conclusão do texto, beleza? No mínimo, acredito que no mínimo tem que ser de, sei lá, 15 linhas. No mínimo, ou 15 linhas no mínimo. Beleza? Como eu disse, gente, tem muita atividade para essa semana.
Semana de fechamento de nota, semana de estudo intensivo. Tem essa agora, tem a prova da P, depois tem a continuação dos verbos, atividade dos verbos, tudo para entregar até o fim da semana. Tá bom? A gente se vê. Tchau, tchau.